Podemos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje não irei fazer homilia. Hoje nós vamos conversar, bater um papo. Vamos fazer catequese. Uma das celebrações dos crismandos, hoje, que nos é proposta para celebrar hoje, é a apresentação dos símbolos litúrgicos e da celebração eucarística, a celebração litúrgica. É um tema chato para ser visto dentro de uma homilia, mas é o momento, vou tentar aqui da melhor maneira possível, a gente conversar brevemente sobre isso. Não sei se vocês já escutaram falar por aí, quantos jovens já disseram, e até pessoas não são jovens, eu não vou para a missa porque é uma coisa chata. Eu não vou para a missa porque eu não entendo quase nada. É uma coisa chata. E realmente a missa se torna uma coisa chata, como qualquer coisa na vida que nós fazemos sem gosto, sem interesse e sem conhecimento. Qualquer coisa, se você fizer na vida sem gosto, sem interesse, vai ser chato, vai ser a pior coisa. O tempo falta não passar, a gente fica inquieto, coça a cabeça, se remexe no banco e parece que a coisa não termina. Agora, tem um sabor diferente quando nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós entendemos o que nós estamos fazendo e nós sabemos para que e por que nós estamos fazendo. Isso tem um sabor e dá um sabor totalmente diferente. Imaginemos a Santa Missa como um quadro que nós temos na nossa casa, uma fotografia de uma pessoa amada que nós temos na nossa casa. Como é que é configurado o quadro? Tem o que nós chamamos de, para embelezar o quadro, o que é que tem? Uma moldura. Mas eu pergunto a vocês, quando nós olhamos para um quadro, nós olhamos, fixamos o nosso olhar na moldura, sim ou não? Nós olhamos para o que tem no quadro, não é verdade? Para o centro, que está mais no centro, bem no meio. Mas a moldura, ela embeleza, não é verdade? Ela dá uma beleza. Quanto mais bonita a moldura, mais bonita aquela fotografia, aquele quadro vai ficar na nossa parede, não é verdade? Pronto, pois imaginemos essa moldura. Dentro daquela moldura, nós temos o quadro, o retrato. Mas nesse retrato existe ainda, é de dizer, é o novo padre retrato, não está errado não. Na foto existe a paisagem que dá beleza àquela foto. Não sei se vocês já viram as casas mais antigas, talvez os pais de vocês tenha o quadro que ainda era feita aquela pintura. E aí não tinha nenhuma paisagem, mas o pintor inventava uma paisagem para dar beleza àquela foto. Vocês já viram por aí? Ou não? Aqueles quadros ainda são pintados, tem aquela paisagem. Mas eu pergunto a vocês, nós fixamos os olhos nessa paisagem também? Não. Nós vamos fixar nossos olhos no centro daquela foto, ou daquele retrato, daquele quadro, onde está a pessoa que nós queremos olhar, não é verdade? Pronto. Pois imaginemos a missa como este quadro. A moldura nós chamamos ritos iniciais e ritos finais. A missa ela é composta por 4 ritos, unidos
mais distintos: os ritos iniciais, o rito da palavra e o rito da Eucaristia e os ritos finais. Ainda o rito da comunhão e os ritos finais. Sendo que, como disse, o primeiro e o último é a moldura daquela fotografia, daquele retrato. Que serve para quê? O inicial serve para nos preparar, para celebrarmos aquele momento principal, para olharmos aquela foto, para visualizarmos quem está naquela foto. Que esses ritos iniciais é o quê? É o canto de acolhida, que nós cantamos acolhendo toda a Assembleia Litúrgica. Quando nós estamos acolhendo, cantando para acolher, nós não estamos acolhendo só o padre e aquela procissão litúrgica que está entrando, não. Nós estamos acolhendo todos que estão na missa. Era para entrar todo mundo em procissão, mas aí você imagina o furdunço de domingo para entrar todo mundo junto em procissão. Então nós estamos acolhendo todos que estão ali, celebrando juntos aquela Eucaristia. Então, ali é aquela moldura. Depois desse canto inicial, nós fazemos o nome do Pai. Por quê? Vocês sabem por que nós fazemos o nome do Pai? É só para enfeitar? É não. Nós fazemos o nome do Pai porque nós estamos reunidos em nome da Trindade Santa. Nós aqui não somos uma assembleia comercial, não somos uma associação, mas nós somos o povo de Deus. O povo de Deus que está reunido em nome de Deus. Lá fora o pessoal se reúne em nome de muitas coisas. Aqui nós estamos reunidos em nome de Deus. Por isso nós iniciamos a missa em nome de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós fazemos aquela acolhida. Depois de ser acolhidos, nós precisamos estar preparados, nosso coração precisa estar preparado para celebrar dignamente a Eucaristia, a missa, o santo sacrifício. Essa preparação se dá no ato penitencial, aquele pedido de perdão, aquele convite à reconciliação. Nós somos convidados a nos reconciliarmos com o Senhor. Por isso que naquele momento é um momento de contrição. Abrir o nosso coração e até dizer para o Senhor: Senhor, me perdoa porque eu cometi isso esta semana. É o momento de abrir o coração para celebrar aquele momento. Depois que nós cantamos o perdão, que o Senhor nos perdoou, o que nós fazemos quando o Senhor nos perdoa? Qual o sentimento que nós temos no coração? De quê? De tristeza, né? De alegria. Por isso que nós cantamos glória, nós glorificamos a Deus, agradecendo ao Senhor pelo perdão. Nós glorificamos o nome do Senhor, porque Ele é um Deus misericordioso, é um Deus que perdoa. Encerra esse momento com a oração que nós chamamos de coleta. A oração coleta vai coletar os nossos pedidos. Nós vamos colocar aqui no altar todos os nossos pedidos, aqueles que foram ditos nas intenções e aqueles que estão no nosso coração. Por isso que nós podemos dizer lá do nosso banco, quando o padre diz oremos, nós devemos dizer assim: esta missa eu quero rezar pelo fulano e pelo Beltrano. Eu quero rezar por essas intenções. Toda missa nós deveríamos ter pelo menos uma intenção para rezar. Mas quantas vezes a gente vem para a missa que não coloca no altar do Senhor uma intenção? Será que nós não temos nada a pedir? Será que nós não temos nada a agradecer? Será que nós não precisamos pedir por alguém? Então, toda missa devemos ter pelo menos uma intenção. Eu quero celebrar essa missa nesta intenção. E você nem precisa dizer de viva voz, mas já vai ser celebrado, já vai ser feito por você.
aquela missa vai ser celebrada naquela intenção. Terminado aquele momento, nós passamos agora para o rito da palavra. Se nós estamos reunidos no nome de Deus, a nossa vida ela tem que ser pautada na palavra de Deus. E aí nós vamos refletir aquela palavra. Uma leitura do Antigo Testamento, um salmo, uma leitura do Novo Testamento e o Evangelho, que é o ponto alto da liturgia da palavra. E aquelas leituras, nós deveríamos em casa já ter dado uma olhada. Ah, padre, mas é porque eu nem sei o que vai ter na missa, vai ser lido na missa à noite. Se não sabe, é descuido, porque no nosso celularzinho tem tudo ali uma maravilha. A gente pode pegar, ao invés de ficar passando o dedo no WhatsApp, procurar a liturgia dominical. E aí nós já vamos chegar aqui na missa, sabendo o que vai ser dito, o que vai ser lido, não é verdade? Para que na hora nós não fiquemos olhando para o celular, olhando para a liturgia, mas nós tenhamos o olhar fixo naquele que está proclamando a palavra. Pois aquele que está proclamando esta palavra não é um simples leitor, não. Ele assume o papel do Senhor. É o próprio Senhor que está proclamando. O que é que diz o Evangelho quando Jesus abriu? Jesus foi para a sinagoga, abriu o livro, começou a leitura, e aí o que é que diz mais? Todos estavam olhando para a sua liturgia, todos estavam olhando para o seu papiro. Não, o que é que diz? Bora? Estão precisando ler mais a palavra de Deus. O que é que ele diz? Jesus pegou o livro, abriu, leu. Aí o que é que completa a leitura? Como é, Márcio? Mas aí é um complemento. É antes disso. Diz a Escritura que todos tinham os olhos fixos no Senhor, nele. Por isso nós temos que estar olhando aqui, para quem está proclamando, pois é o Cristo que está falando para nós. É o Cristo que está proferindo aquela leitura para nós. Então nós terminamos a liturgia da palavra e vem a homilia. O que é a homilia? A homilia é uma conversa que o padre vai ter com a assembleia. Nós vamos conversar. Homilia é isso. Explicando o Evangelho, atualizando o Evangelho na vida daquela pessoa e conversando com aquela assembleia. Infelizmente, não dá para fazer isso, porque se a gente fosse abrir para conversar, aí se estendia muito, a missa terminava 10 horas da noite. Aí o padre tem que falar sozinho. Mas a homilia deve ser uma conversa com a assembleia. Terminada a homilia, nós vamos nos domingos professar a nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai, toda a nossa fé. Aos domingos e dias santos, nós estamos ali professando a nossa fé, concluindo assim a liturgia da palavra com as preces. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós meditamos a palavra, agora nós vamos pedir, vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos. E ali nós encerramos a primeira parte daquela foto, o desenho. Eu não falei? Dentro da moldura, antes de olhar para a pessoa que está dentro, não tem o que está desenhado ao redor dela? Pois a liturgia da palavra, podemos dizer, ser este desenho, que está em torno, preparando para a gente olhar para o centro daquela foto. E agora vem o que é central, que é o santo sacrifício, onde, a partir daquele momento, o padre se encarrega do sacrifício, onde nós vamos iniciar com o ofertório. Ah, padre, por que é que começa com o ofertório? Lembrando, o ofertório não é a oferta das nossas moedas, não, dos nossos peixes, das nossas araras, não. O que nós ofertamos na missa ao Senhor é o pão e o vinho. O ofertório é isso. O que nós fazemos agora aqui é a nossa coleta.
O que nós fazemos é a coleta. A coleta para que a igreja tenha recursos e ajudar na manutenção do culto, crescimento, na divulgação da evangelização. Nós fazemos a coleta, que é a nossa cestinha para coletar os nossos dons. Hoje nós trazemos já para a igreja a nossa moeda, nosso dinheiro. Antigamente o povo levava o arroz, levava a farinha, e colocava lá diante do altar para o sacerdote, para a manutenção da casa de Deus. Então, nós fazemos o ofertório. O ofertório, nós ofertamos o pão e o vinho, que ali nós vamos ofertar a Deus, e depois nós vamos comungar aquele pão ofertado. Padre, que história é essa? Essa é, antigamente, antes de Jesus, existiam sacrifícios, que era um dos sacrifícios era chamado sacrifício de comunhão, onde você levava a vítima para ser ofertada no templo, e lá a vítima era cortada em 3 pedaços. Ficava um pedaço para o sacerdote, um pedaço para Deus e um pedaço para a vítima. Oi? Isso. Era o animal. Levava, como a gente escutava na primeira leitura, quando era pobre levava um pombo. Como Nossa Senhora foi apresentar Jesus, levou um pombo. Quando era rico, levava um garrote. Aí partia ali em 3 pedaços. O sacerdote levava o dele para casa. O de Deus é colocado sobre o altar. O altar que não era semelhante ao que nós temos hoje, não. Imaginemos aí uma churrasqueira. O altar era mais ou menos uma churrasqueira. E ali era colocada a parte de Deus, e era tocado fogo. Deus mandava fogo, consumia a vítima. E a outra parte, o ofertante levava para casa para ser partilhado com a família. E o sacrifício da Santa Missa é esse sacrifício. Nós trazemos ao altar do Senhor, é ofertado a Deus, e ali nós comungamos daquele sacrifício. Nós recebemos a Eucaristia e é ofertado a Deus, o sacerdote também participa e nós participamos daquele sacrifício. Então, é feito o ofertório, depositado aqui, o padre eleva o vinho e bendito sejais, Senhor, pelo pão que recebemos de tua bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora te ofertamos e para nós vai tornar pão da vida. E a mesma coisa nós dizemos com o vinho que é ofertado. Ali naquele momento, até essa parte da missa, todos participaram, a comunidade participou. A partir daquele momento do sacrifício, só participa o padre, oferece o sacrifício. Por isso que vocês, a Assembleia, diz o seguinte: o padre diz assim: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao que nós respondemos? Se eu perguntasse o que vocês disseram, vocês sabiam? Para que nós oferecemos o santo sacrifício? Para quem é que serve? O que nós estamos dizendo? Talvez vocês nunca prestaram atenção. Receba o Senhor, quem? Deus, por tuas mãos, pelas mãos do Padre, este sacrifício que está sendo ofertado no altar. Receba por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome. Glória do nome de quem? Nome de Deus. Todo sacrifício, toda missa é para a glória do nome de Deus, para o nosso bem, de nós que estamos aqui, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Por isso que toda missa é oferecida por toda a igreja, por todos os defuntos, por todas as almas que estão no purgatório. A missa é oferecida por todos, para a glória de Deus, para o nosso bem
e de toda a Santa Igreja. Aí, a partir daquele momento, nós iniciamos a oração eucarística, que não é, aliás, antes da oração eucarística, tem o momento da narração, onde nós dizemos as mesmas palavras de Jesus, e naquele momento é transformada o pão no corpo e o vinho no sangue de Cristo. Depois dali, padre, só é naquele momento? Não. Toda a oração eucarística, ela é de consagração, é consecratória. A oração eucarística, padre, o que quer dizer oração eucarística? As intenções, elas são sempre ou quase sempre únicas. Uma intenção é pela unidade da igreja, a outra intenção é pela igreja viva, bispo, o papa, os bispos e todo o povo. A outra intenção é para os fiéis defuntos e a outra intenção é para nós que estamos aqui. Preste atenção daqui a pouco, vocês vão perceber. Uma é rezando pela unidade, que a igreja seja una. A outra é rezando pela igreja viva. A outra é rezando pela igreja que já morreu, os defuntos que estão lá no purgatório. E a outra é rezando por todos, por toda a igreja. E assim nós concluímos com a doxologia, que é o por Cristo. Nós dizemos mais uma vez, nós estamos celebrando por Cristo, com Cristo e celebrando em Cristo. Nós estamos em Cristo, nós somos o corpo místico de Cristo, nós estamos em Cristo. E aqui nós terminamos o rito eucarístico, iniciamos o rito da comunhão, que é aquela preparação para a comunhão, a oração do Pai Nosso, onde nós pedimos mais uma vez unidade. Nós rezamos depois a oração da paz, pedindo paz. Vem o momento do Cordeiro, que logo após a paz, que é o momento que o padre vai estar fracionando, quebrando aquela hóstia e colocando um pedacinho no cálice. E aí tem algumas palavras que ele diz silenciosamente, e aquele pedacinho que ele coloca representa, hoje é um simbolismo, representa a unidade. Mas como surgiu aquele pedacinho que o padre pega da hóstia e coloca lá no cálice? O bispo celebrava a missa, e aí o padre pegava lá na missa com o bispo um pedaço daquela hóstia, trazia para a sua paróquia, e na hora da missa colocava aquele pedaço dentro do cálice, que era mostrando, apresentando o sinal de unidade com o bispo. Hoje não representa mais isso, como também se permaneceu a questão do lavar as mãos, daquela gota d'água que o padre coloca no cálice. Vocês já perceberam? Uma gota d'água. O que representa aquela gota d'água? É dizendo que é uma gota de Deus na humanidade. É uma gota de Deus, é Deus que adentra a humanidade, está no meio da humanidade, para dar gosto àquela humanidade. E aí nós rezamos o Cordeiro, que tem toda uma simbologia que depois a gente explica. E encerramos aquele momento com a comunhão. Como disse, o que nós trouxemos para o altar, nós agora comungamos. Nós não podemos ter um pensamento que tinha um senhor lá da minha comunidade, que dizia assim: tem gente que não merece nem comungar, não coloca nem um centavo no ofertório. Não é assim não. Nossa oferta, o que nós colocamos no ofertório não é para nos dar direito à comunhão ou não. Não é esse pensamento, mas é o que nós trazemos enquanto nosso coração. E ali naquele momento, além de deixar, eu tenho dito isso, diante do altar, a nossa coleta, a nossa pequena oferta, é o momento de deixar as intenções, depositar aqui, junto com o pão e o vinho, os nossos pedidos. Eu quero rezar a missa por isso, por isso, por isso. Por isso que na fila da comunhão, aliás, na fila do ofertório, a gente vem conversando. A gente vem conversando. É um momento de oração. Eu estou levando até o altar do Senhor o meu pedido, a minha oração, a minha oferenda. E a gente encerra com a comunhão, onde a gente senta, comunga e faz as nossas orações. Depois disso, vem os ritos finais, que é a bênção, que o padre abençoa e diz: vamos em paz,
e o que o Senhor nos acompanhe. E a gente responde, graças a Deus. Tem gente que diz, graças a Deus, acabou. Tem gente que diz, graças a Deus, porque nós participamos daquele momento. Então, assim, este é mais ou menos, de maneira bem breve, para não cansar, a missa. Nos encontros de Crisma, os catequistas vão passar para vocês os objetos litúrgicos, o simbolismo que tem na Santa Missa, que depois, no momento oportuno, será apresentado. Mas eu só peço que amanhã, ou daqui a pouco, vocês vão prestando atenção no que eu falei, para vocês perceberem como a missa não é cansativa, não é um rito que dá sono, mas é um rito prazeroso, que a gente prestando atenção, fazendo com gosto, nós saímos daqui plenificados